Graça e paz a todos. Nesse vídeo aqui, eu vou explicar a sequência de Fibonacci e fazer uma relação com o reino dos céus para você entender o que é o reino dos céus e o que é a palavra do Criador. Você vai entender desde o princípio, desde o início, até a formação do nosso mundo. Então, antes de começar aqui, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem, tá? E também comentem aí para ajudar no alcance do vídeo, tá certo? E também acessem os links da nossa descrição, tanto para o nosso Telegram, para o curso Quebrando Padrões Mentais e também para se tornar membro do canal. Todos os links estão aqui na descrição. Então vamos lá. De início aqui você pode ver, aqui é o Big Bang, A segunda teoria deles seria como o Big Bang teria ocorrido, a expansão. E se você analisar, você tem um ponto de início aqui, e isso aqui, na minha visão, na nossa visão aqui, é a voz do Criador. Veja que eles colocam como se fosse, tá vendo, uma onda. Isso aqui é como, imagina a boca do Criador aqui, e a onda de som se espalhando. Então, no princípio, desde o início lá, ele criou tudo isso aqui, haja luz, Então, se você prestar atenção, você vai ver que realmente isso aqui se move como uma onda sonora, tá vendo? E aí você tem aqui, eles representam, as partículas, átomos, aí vai se expandindo, depois galáxias e até chegar ao homem, E se você analisar aqui, na verdade, no nosso modelo, você tem aqui o Sol central, que vocês já conhecem. Se não conhece ainda, chegou aqui agora, assista os outros vídeos para entender. Mas aqui é o início, é o centro do campo eletromagnético e é quem projeta toda a realidade, porque é a memória de Cristo, da palavra. Então, aqui é o início, e se você analisar aqui no Big Bang, que eles mostram, você vai ver, Imagine que aqui é Sol central, e a projeção do céu, do firmamento que ele faz aqui, seria esse final. Então, você tem o início e o fim. A palavra, que é o firmamento estendida, o livro da vida, está refletindo o que é a própria palavra no mundo espiritual, o mundo quântico, É a mente do Messias. Quando você olha para o firmamento, você está vendo a mente do Messias. Então aqui, é o Sol central. E aqui, esse final aqui, Você está vendo? É o firmamento, entendeu? Que basicamente seria essa imagem aqui, que eu já expliquei várias vezes. Imagina que aqui é o Sol central, o início. Ele vai projetar o filme, Que é a holografia, o universo em que nós vivemos, tá? Então aqui é o início. E aqui é a voz do Criador se expandindo, entendeu? Então você já sabe que toda a realidade, tudo que existe, foi criado pela palavra. No princípio era o verbo. Você tem que entender, lá no primeiro versículo de Gênesis, no princípio criou Yahweh os céus e a terra. Aí lá em João ele fala, no primeiro versículo fala, no princípio era o verbo. Então o princípio de Gênesis já está revelando, no princípio criou Yahweh. Quem criou? O verbo criou. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Yahweh, e o verbo era Yahweh. Então a palavra criou toda a realidade. Isso é bom ser repetido isso para isso entrar na sua mente. O que cria é a palavra, energia, frequência e vibração, Então, eu vou iniciar aqui explicando a sequência de Fibonacci, Deixa eu ler aqui para você entender. A sequência de Fibonacci é uma sucessão matemática onde cada número a partir do terceiro é a soma dos dois anteriores. Ela começa assim, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e assim por diante. Na natureza, ela age como um código de crescimento, garantindo o aproveitamento máximo de espaço, luz e estabilidade. Sua relação com a natureza se dá através de exemplos práticos como sementes e pétalas, a organização das sementes no miolo do girassol e a quantidade de pétalas de diversas flores, como margaridas e lírios, costumam seguir números dessa sequência. Espiral áurea. O crescimento das conchas, como a Nautilus, e a distribuição das folhas nos caules formam espirais perfeitamente baseadas nesses números. Isso permite que cada folha receba a quantidade máxima de luz solar sem sombrear as outras. Proporção áurea. Dividindo o número de Fibonacci pelo seu anterior, o resultado se aproxima cada vez mais do número de ouro, 1,618, considerado uma proporção de harmonia visual presente desde a anatomia humana até as galáxias. Então, como eu expliquei aqui no início, desde o princípio, tudo vai se conectar porque tudo foi criado pelo verbo. Entendeu? É por isso que está presente, Desde a anatomia humana até as galáxias. Desde o início ao fim. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Não é isso? O primeiro e o último. Sempre será assim. Então, essa sequência que você está vendo aqui, isso aqui é como se fosse um digital do Criador que se repete em toda a natureza, em tudo tem ele, Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Não está escrito assim? Então, tudo, literalmente tudo, foi criado pelo verbo e para o verbo, e nele tudo subsiste. Por isso, a digital do Criador está presente em tudo que existe, porque um artista, em tudo você vai ter a assinatura dele, não é isso? Então, o Criador é da mesma forma. A diferença é que ele criou, literalmente,
todas as coisas. Então, ó, imagine o seguinte, daqui a pouco a gente vai para as escrituras, você vai entender melhor ainda, ó. Você tem aqui o início, né? Imagine que aqui, ó, é a boca do Criador. Ele vai falar, vai criar o universo, tá? O universo vai se expandir como a voz dele, né? Se você já sabe, já estão cansados de saber. Então imagina que essa expansão, ó, esse início aqui, ó, é o centro da sequência de Fibonacci aqui, ó. Imagina que esse princípio aqui é bem aqui, ó. O centro, bem o início, antes de começar tudo, na boca dele. Antes dele falar haja luz, antes dele falar no princípio, né? Criar todas as coisas. Aqui é o início de tudo, né? Aqui não existe espaço, não existe tempo, não existe matéria. Existe apenas a palavra do Criador, que não está presa a nada disso. Nem a tempo, nem a matéria, nem a espaço, nada. Nada do que você imagina, nada do que você presencia. O Criador não está preso a nada disso. Ele é antes do tempo. É por isso que Cristo falou, antes que Abraão existisse, eu sou. Né? Ele não falou eu fui nem serei, ele falou antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, antes do tempo, antes da matéria, né? Então o que acontece? Imagina que esse princípio aqui é antes do tempo. E aqui, ó, é a matéria sendo formada, tá vendo? Imagina que a matéria vai se formando. Quando ele fala que haja luz, imagina que tudo vai surgindo assim, ó, tá? E aqui, ó, tudo isso aqui é belo aos olhos. A matéria é bela aos olhos. Lembra que fala lá em Gênesis que o fruto era agradável aos olhos, né? Então, o que precisa ser entendido? Que a matéria criada, ó, e aqui é muito perfeito porque assim, ó, isso aqui, ó, são coisas primárias, né? É a natureza. Isso aqui o homem não modificou. Isso aqui foi criado pelo Criador. Tanto isso aqui, as galáxias, né, as plantas, girassol, tudo aqui foi criado pelo Criador, não é isso? Então, a matéria, ela é fruto da palavra. A questão toda, imagine que você está bem aqui, ó. Ao invés de você permanecer aqui, ó, você vai se iludir com a matéria que está sendo criada, com a realidade, com o que é belo aos seus olhos, entendeu? Andamos por fé e não pelo que vemos. Mas isso aí é como nós deveríamos ser, mas nós não somos assim. Nós acreditamos na matéria criada, entendeu? Imagina que aqui, ó, é o princípio, olha. Aqui é o início, a boca do Criador, né? A palavra. Ele fala, devemos andar pelo que ouvimos e não pelo que vemos. Devemos crer na palavra, e a palavra não é vista, é ouvida. Então, nós deveríamos crer na palavra do Criador e não na matéria, né? Que é um reflexo do que está cá, ó. Entendeu? Então você se iludiu com o que é visível, tá vendo? Toda a projeção aqui é o que é visível, e se esqueceu da palavra que é o princípio de tudo, que é o início, tá vendo aqui? Imagina aqui o centro, ó. O centro de tudo aqui, ó. A palavra é o início de tudo. Isso aqui está representando para você. E se você analisar aqui, ó, você vai ver que isso aqui, ó, se assemelha a um redemoinho, tá vendo? Como se for, é uma espiral, né? Parece igual a um redemoinho. Então na escritura você vai ver várias vezes, né? Ao Criador se manifestando, a voz dele, através de um redemoinho, entendeu? Ou, por exemplo, quer ver? Vou ler para você entender aqui, ó. Jó, capítulo 38, versículo 1 ao 18. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepara-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas, e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabes tanto. Quem definiu suas medições e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. O que sustenta seus alicerces e quem lançou sua pedra angular? Enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam grito de alegria. Então ele está perguntando aqui a Jó, a voz do Criador se manifesta a Jó e pergunta onde ele estava quando o Criador criou todas as coisas pela palavra. Ele fala por meio de um redemoinho, entendeu? Aqui no início, ó. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó. Ou seja, lembra que eu falei aqui, ó, que aqui é o início, né, a boca do Criador, um exemplo para você entender. E ele projeta o mundo, ele criou o mundo pela palavra, entendeu? Então, da mesma forma, através de um redemoinho, que é como a matéria está sendo projetada aqui, ó, ele se manifestou a Jó, entendeu? E perguntou essas coisas. Outro é aqui também, ó, 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. E aconteceu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho, entendeu? Num redemoinho. Ah, agora, por que Elias subiu ao céu no redemoinho? Por que o Criador falava com Jó através de um redemoinho, né? Pela palavra. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é a palavra, vocês já sabem disso. O reino dos céus não vem com aparência exterior, ou seja, o reino dos céus não é matéria, o reino dos céus é princípio. Então, quando Elias sobe ao reino dos céus no redemoinho,
É como, imagina que aqui é a matéria, né? Você já sabe. Ele está fazendo o caminho de volta, ó, retornando para o princípio, para o ponto de início, para a voz do Criador, para o reino celestial e para a palavra que quando você confessou o Messias como seu único e suficiente Salvador, você recebeu uma semente incorruptível, não está lá? Sendo de novo gerados de semente incorruptível e não da corruptível, entendeu? Está escrito assim. E a semente incorruptível é a palavra que vem do Espírito. É o reino dos céus que Cristo falou que está dentro de você. Então, quando Elias sobe ao céu no redemoinho, ele está se desfazendo, está saindo do mundo material e retornando para aquilo que é invisível aos olhos, né? Que é a palavra de Yahweh, é o reino celestial. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Isso mostra a palavra, o poder do Criador. Isso aqui também vai ter relação com o arrebatamento, que é o que eu vou explicar também lá na área de membros. Quem quiser participar é só clicar aqui embaixo e se tornar um membro do canal, tá certo? E aí, ó, continuando aqui, ó. Yahweh vindo em um redemoinho. Isaías 66, versículo 15. Porque eis que o Senhor virá em fogo e os seus carros como um redemoinho. Tá vendo? Então, o que acontece? Para você, realmente, Cristo falou que o reino dos céus está dentro de vós. Aqui, ó. O reino dos céus, olha aqui. Aqui é para representar. É claro que não é assim, porque a gente, com a mente humana, não consegue dimensionar o que é o reino dos céus. Nossa mente é muito limitada, né? Então, o reino dos céus está dentro de vós. Aí o que está escrito lá em João, capítulo 3, versículo 30? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Né? O que é o eu? É o ego. É você se desfazer de você mesmo. Seria isso aqui, ó. Isso aqui é tudo, é sua vida, né? A matéria, material. Tem que se desfazer da matéria, ó, e voltar para Cristo. Diminua, ó. Diminua, volte para o início aqui, ó. Para onde é o princípio de tudo. Né? Se desfaça da matéria, se desfaça do que é visível. Entendeu? Mateus capítulo 16, versículo 25 e 26. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Ó, aqui, ó, eu já falei isso aqui. O que é salvar a sua vida? Não é só morrer literalmente, né? A questão de morrer literalmente por Cristo. Mas é você se desfazer de você mesmo, do seu ego, e de você basear toda a sua realidade na sua própria capacidade. Você querer ser o dono de tudo e controlar tudo. E esse controle vem devido à sua visão. Mas se você se desfazer da visão e confiar no Criador, tudo se resolve, tudo acontece. Porque você vai trazer daqui, ó. Você quer trazer do que já está criado, mas do que já está criado não tem como, porque aqui, ó, é final, não é início. Aqui, ó, a matéria é resultado do início da palavra. Então, se você volta para o início aqui, ó, se você diminui e ele cresce, aí sim você cria, aí sim você traz saúde, liberdade, felicidade plena pela palavra. Entendeu? Então, continuando. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo, se ganhar a matéria, ó, a matéria, o visível, né? Se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou que dará o homem em troca da sua alma? O que de material, o que você tem no mundo material que pode comprar a sua alma? Nada, porque a sua alma é espiritual, ela vem da palavra, é o espírito também. Seu espírito é a própria palavra. Entendeu? Então, quando você se ilude com esse mundo aqui, ó, quando você anda por vista em todos os sentidos, tanto em coisa boa, tanto em coisa ruim. Por exemplo, você pode se iludir com riqueza, né, com abundância, com tudo, com as coisas que a carne, a matéria oferece. Né? Você pode se iludir com isso e achar que a sua vida é só isso. Entendeu? E você pode se iludir também com coisas ruins, com a doença, com o medo, né, uma escassez, e achar que isso também é verdade. Só que nenhum dos dois é verdade, porque o que é verdade é aqui, ó, é o início da palavra, o princípio. Entendeu? Então aqui, ó, 1 Tessalonicenses, versículo 17. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Yahweh em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, entendeu? Ó, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Yahweh em Cristo, né, Yahushua, para convosco. Não apagueis o espírito. Quando você se ilude com a matéria, quando você não ora, você está tão preso a esse mundo que você esquece do Criador, né? Quando você se ilude com isso aqui, você se prende a isso aqui, se prende ao tempo. E aí, ó, você está apagando o espírito. Se você realmente chegar a um ponto que se desconectar totalmente do espírito, aí não tem mais salvação para você, né? Será que você vai realmente perder a chance? Porque Cristo te deu a chance da salvação. Ele fez o sacrifício. É só você retornar para a palavra. Ó. A decisão não tem que ser dele, porque ele já fez o que fez. É você que tem que decidir. Entende? Então, a adoração de imagem não é só você
adorar, se ajoelhar perante uma imagem, mas também é você se entregar tanto à matéria, ao que é visível, que você se desfaz totalmente do espírito. É por isso que fala lá, não apagueis o espírito, né? Ore, busque o Criador, busque não, receba, né? Você só busca algo, né, que não está presente, que está longe, mas o Criador está perto. É você quem se limita. Esses são seus padrões, seu ego, né? Então, mais uma vez, aqui é matéria, ó, tá vendo? Chega a um ponto que não existe mais matéria, não existe mais espaço. Tá vendo que aqui tem os quadrados, ó? Imagina que aqui é um cubo, né? Você tem altura, você tem largura e aqui você teria profundidade, né? Isso é matéria, isso é espaço, isso é tempo. Você tem princípio e tem fim. Mas quando você volta para o início, aqui não há espaço, não há matéria e não há tempo. Entendeu? Ali é o princípio de tudo, e o princípio de tudo, como eu expliquei desde o início, é isso aqui, ó. É a palavra do Criador, que eles representam o Big Bang de outra forma, né? Mas no nosso modelo aqui, ó, imagine que aqui é a boca do Criador. E ele fala, haja luz. E aí todo o universo é criado pela palavra do seu poder, né? E ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, como está escrito. Tá certo? Então, antes de terminar aqui, mais uma vez, acessem os links na descrição, tá? Compartilhem esse vídeo, comentem, e que a paz do Senhor esteja com todos vocês, e até o próximo.